Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao conteúdo do nosso capítulo 3, né? E hoje nós vamos falar sobre a formação das monarquias europeias. E a gente vai perceber o seguinte, que todas essas monarquias, né, todos os casos que nós vamos analisar aqui, a monarquia inglesa, a monarquia francesa, a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola se formaram a partir de conflitos, né? E nos conflitos sempre tem lados, né? As guerras, né? Nós temos inimigos, pessoas que se unem para lutar em nome de uma causa. E nesses conflitos acaba surgindo, né, esse sentimento de união contra um inimigo comum, que daqui a pouco eu vou ressaltar para vocês em cada conflito desses, né, que foi acontecendo, né, na monarquia inglesa, na monarquia francesa, na portuguesa e na espanhola. Começando pela formação da monarquia inglesa, que ela tem início por volta do século XI, quando Guilherme, o Conquistador, que era um francês da região da Normandia, ele invade o território que é a atual Inglaterra e ele inicia uma guerra de conquista, tá? E aí o seu sucessor, né, que é Henrique II, bisneto de, do Guilherme, o Conquistador, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer algumas decisões e vai tomar algumas atitudes que vão centralizar o poder nas mãos do rei, coisa que até então não existia, né, lá na Inglaterra, que tinha uma herança feudal muito forte. E lembrando mais uma vez que no feudalismo predomina a descentralização econômica, a descentralização política, perdão, né? Onde cada senhor feudal tem o domínio sobre o seu território, né? A gente tem que frisar bastante isso, que no processo de formação dessas monarquias acontece a centralização do poder político nas mãos do monarca, do rei, tá? Então Henrique II, que ele vai governar de 1133 a 1189, né? Ele é bisneto do Guilherme, o Conquistador, ele estabeleceu algumas decisões. A primeira é que essas decisões deveriam passar pelos tribunais reais, que são, lógico, se é um tribunal real, é dirigido pelo próprio rei, né? E ele também criou leis para que os senhores feudais obedecessem ao poder do rei, né? Então isso aí é uma característica marcante da centralização política. Depois ele foi sucedido pelo rei Ricardo, Coração de Leão, que é muito conhecido na historiografia, o reinado de Ricardo Coração de Leão, que vai de 1189 a 1199, tá? Isso no século XII já, né? Lembrando que a gente não precisa de decorar essas datas, a gente está só falando aqui só para a gente se situar no tempo, né? E o reinado do Ricardo Coração de Leão é marcado pelo momento em que a Inglaterra participou mais ativamente das cruzadas que a gente falou lá no início do capítulo, que foram aquelas guerras dos cristãos contra os árabes, com o objetivo de quê? De conquistar as terras do Oriente, onde se localizava a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, como todos sabem, é a Terra Santa, né? Como a gente conhece, é a região onde Jesus viveu, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus morreu e ressuscitou. Então é um território sagrado para os cristãos e também para os muçulmanos.
Então, os cristãos queriam recuperar o domínio sobre aquelas terras que estavam sob o controle dos árabes. Então, a Inglaterra se envolve nas guerras que ficaram conhecidas como Cruzadas, e foi no reinado de Ricardo Coração de Leão. Só que o Ricardo Coração de Leão, ele ficou muito tempo fora nas guerras, e quem governou em nome dele foi o seu irmão, João, que era conhecido como João Sem Terra, né? Porque ele recebe esse apelido devido ao fato de ele ter perdido algumas terras da sua família em alguns conflitos acontecidos lá na Inglaterra. O João Sem Terra governa a Inglaterra em nome do seu irmão, enquanto ele estava para as cruzadas, e quando seu irmão veio a falecer, ele foi coroado João I, né, após a morte do Ricardo Coração de Leão, né? O governo de João I foi um governo bastante criticado devido a algumas atitudes polêmicas que ele tomou, como, por exemplo, o aumento de impostos. Aumentar imposto, a gente sabe que ninguém gosta, né? E fora isso também, ele confiscou algumas terras e bens da igreja, coisa que gerou uma certa impopularidade para ele, e o governo dele foi muito criticado por conta dessas medidas impopulares e autoritárias. Por conta dessas decisões, né, polêmicas, ele foi obrigado a assinar a Carta Magna em 1215. A nobreza obrigou ele a assinar esse documento, pelo qual ele tinha que obedecer a essa lei, né? E isso aí diminuiu o poder dele enquanto rei e acabou fortalecendo a nobreza da Inglaterra. Entre 1337 e 1453, a Inglaterra passou pela Guerra dos 100 Anos. Só que se a gente for fazer as contas, né, 1337 a 1453 dá mais de 100 anos, né? Só que assim, foram os 100 anos de guerra. Entre esse período houve períodos de paz, anos de paz, né? Por isso que dá um pouco mais da conta, né? Porque se fosse 100 anos, teria que terminar em 1437. Essa guerra dos 100 anos, que também foi importante para a formação da monarquia inglesa, né? Para o fortalecimento, né? Para a consolidação da monarquia inglesa, ela foi causada pela disputa do trono francês. Então foi uma guerra, na verdade, entre França e Inglaterra, né? E quem estava disputando esse trono? Philippe de Valois, rei da França, e Eduardo III, que era rei da Inglaterra. Por que eles estavam disputando esse trono? Carlos IV, que era o rei da França, ele morreu e ele não deixou herdeiros na linha sucessória dele para ocupar o trono, né? Porque na monarquia a gente sabe que a sucessão acontece de pai para filho. O rei morre, geralmente quem assume é o filho mais velho na linha de sucessão. Então, como ele não deixou nenhum herdeiro, os parentes mais próximos eram justamente esses dois rapazes, né? O rei da Inglaterra e um parente dele, que era o rei, que era um parente francês, né? Fora isso, esses dois países, além do trono francês, estavam disputando o controle da região de Flandres, que era uma região rica pela atividade comercial no território francês. Então era uma região muito disputada entre os dois países. Então, fora a questão sucessória do trono, também tinha a disputa por essa região da Flandres, tá? Fora também esse conflito da Guerra dos 100 Anos, nós tivemos também a Guerra das Duas Rosas, que ela vai ser decisiva para dar início a um período de paz lá na Inglaterra, que vai
se consolidar a monarquia absolutista, né? Que aí que a gente vai ter sossego na Inglaterra, que não vai ter aquela confusão toda de guerra para cá, guerra para lá, e briga com um, briga com o outro. Aí sim, depois da Guerra das Duas Rosas, que foi a guerra entre duas famílias tradicionais lá na Inglaterra, é que a gente percebe a organização da monarquia inglesa. E ela se chama Guerra das Duas Rosas por conta das rosas que faziam parte do brasão, do símbolo dessas famílias, que é a família Tudor e a família York, tá? Em cada brasão tinha uma rosa vermelha e uma rosa branca, né? Ao final do conflito, quem venceu? A família Tudor, né? E aí o absolutismo francês, né, o governo inglês se consolidou, né? E nós tivemos aí, nós já falamos dele, Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I, que foram os reis, né, o rei e a rainha mais famosos aí da monarquia absolutista inglesa, tá? Após o reinado da Elizabeth I, tem início a dinastia Stuart. E nós tivemos como destaque os governos de Jaime e Carlos I, que são reinados que são marcados pela perseguição de puritanos, de protestantes lá na Inglaterra. Então, gente, vocês notem aí que é um conteúdo assim que a gente fala de muitas guerras, né? de muitos confrontos, de muitas brigas pelo poder, até que esses países tivessem aí a sua monarquia consolidada. Parece assim muita informação, né? Mas assim, é importante a gente entender que esses reinos foram formados, que esses países, né, que esses estados foram formados à custa de muito sangue, de muita batalha, de muitos conflitos e de muitas guerras, tá bem? Agora falando sobre a formação da monarquia francesa, que também está ligada ao conflito da Guerra dos 100 Anos, né? Que após esse conflito, a família Valois ocupou o poder, sendo substituída depois pela dinastia dos Bourbon, no século XVI, tá? Quando houve o apogeu, que significa auge, né? Uma palavra mais usual, do absolutismo na França, onde nós temos o quê? Uma extrema concentração de poderes nas mãos do rei, que é o monarca, né? Que governa absolutamente, que ele tem que mandar, desmandar e os súditos apenas têm que obedecer, tem que abaixar a cabeça e obedecer, né? Esse é o conceito de absolutismo que ainda vamos falar um pouco mais na frente aí, né? Primeiro, nós tivemos aí Henrique de Navarra, que ele foi coroado como Henrique IV, né, que foi o primeiro governante dessa dinastia aí de Bourbon. Destaque para essa dinastia de Bourbon, realizações que eles fizeram. Primeira coisa importante foi a colonização do Canadá. Eles ocuparam as terras lá da América do Norte, que corresponde hoje ao país Canadá, tanto que lá fala-se francês, né? Fora isso também tivemos o Edito de Nantes, que foi um documento que estabeleceu a liberdade religiosa lá na França, tá? Luís XIII assumiu o trono do pai e, assessorado por um cardeal, um religioso, que era o cardeal e o duque de Richelieu, ele transformou a França no país mais poderoso econômica e militarmente da Europa, né? Esse cardeal Richelieu, que ele era religioso, um membro da Igreja Católica, ele era o conselheiro do rei Luís XIII e ele envolveu a França numa guerra
contra a Espanha, né? Mais uma guerra, que foi a Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648, contra a Espanha, e dessa guerra a França saiu vitoriosa, e a partir daí a monarquia francesa se tornou a monarquia mais forte da Europa. Em 643 tem início o governo de Luís XIV, tá? Que ficou conhecido na história como Rei Sol, e ele é um dos maiores expoentes, um dos maiores modelos de... modelo não, né? Quando a gente fala modelo, a gente está dizendo que é o correto, mas não é o correto. Maior expoente, maior exemplo de rei absolutista. A ele é atribuída a frase, né, que ficou famosa também na história, que o Estado sou eu. Ou seja, ele dizia que a França era ele, o Estado era ele. E hoje a gente não tem mais esse entendimento, né? A gente tem o entendimento seguinte, que o Estado, que um país é composto pelo seu povo e não pelo governante, né? Então o Estado não é o governante, o Estado é o povo. Só que assim, Luís XIV ele era tão extravagante que ele gostava de ser chamado de Rei Sol, né? E ele proferiu essa frase. Ele, absolutista, mandão, autoritário, que era, mandou revogar o Edito de Nantes, acabou com a liberdade religiosa na França e estabeleceu o catolicismo como religião oficial. E a ele também é atribuída a construção do Palácio de Versalhes, que foi a sede da monarquia francesa por um longo tempo, um dos palácios mais lindos do mundo, construído a 16 quilômetros de Paris, que abrigava toda a corte francesa de forma assim, muito luxuosa, e o fato dele ter construído esse palácio a 16 quilômetros do centro de Paris era o fato de que ele se achava tão superior, né, a nobreza se achava tão superior que devia ficar longe, afastada do povo, da gentalha, né? Só que assim, ele pecou, ele e os sucessores dele, né, Luís XIV, depois veio Luís XV, Luís XVI, por conta desses gastos extravagantes que enfiaram a França em uma crise financeira muito grande, que vai gerar depois a Revolução Francesa, que vai ser a causa do fim da dinastia Bourbon na França, tá? Que vai acontecer em 1789, assunto que a gente vai estudar só no ano que vem, no 8º ano, tá? Agora falando das monarquias ibéricas, a formação das monarquias ibéricas, da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, que também vão ocorrer por meio de uma guerra, né, que é a Guerra de Reconquista. Então, os reinos, os países Portugal e Espanha se formaram a partir da Guerra de Reconquista, que foi a cruzada, a briga entre cristãos e muçulmanos, árabes, né, que aconteceu do lado ocidental da Europa, né? E como o próprio nome diz, né, Guerra de Reconquista, os cristãos, a partir do norte da Península Ibérica, começaram uma guerra para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica e reconquistar aquele território para os cristãos, tá? Essa guerra, assim como as outras guerras que eu falei com vocês lá no início da explicação, ela vai provocar nos cristãos da Península Ibérica aquele sentimento de união, de luta contra o invasor ali, que era o árabe, né? O muçulmano, que era também chamado de mouro, né? Eles eram chamados de mouros. E então vai fazer brotar esse sentimento nacionalista ali, que vai ser muito importante para a formação da nacionalidade desses países depois, para que eles se entendam, eu sou português, eu sou espanhol, tá? Então a resistência contra os árabes começa a partir dos 4 reinos católicos cristãos ao norte, né, lá da Península Ibérica.
o reino de Leão, de Castela, Navarra e Aragão. A partir do século XI, esses reinos começaram a revidar e a expulsar os árabes daquela região, tá? E, assim, nesse momento é que se forma o Reino de Portugal, que foi um território doado a uma família nobre francesa, a família de Borgonha, liderada por Henrique de Borgonha, como recompensa pelo apoio na luta para expulsar os árabes aí daquele território, né? Então, como recompensa, eles recebem o condado portucalense como prêmio pela ajuda na luta para expulsar os árabes, né? E aí o condado portucalense conquista a independência, né, dos reinos católicos no ano de 1139 e se inicia com a dinastia de Borgonha, tá? O último rei da dinastia de Borgonha, ele vai morrer e ele não vai deixar nenhum herdeiro, e a esposa dele, Dona Leonor, era da família nobre do reino de Castela, né? Que ela ficou viúva e ela queria unir o reino de Castela ao reino de Portugal. Porém, o irmão bastardo, o irmão ilegítimo de Dom Fernando, que era Dom João, não deixou que a Dona Leonor ocupasse o trono e unisse ao reino de Castela. E aí eles começaram uma batalha entre os membros da família de Dom João, que era o irmão bastardo, contra os parentes de Dona Leonor. Nesse momento acontece a Batalha de Aljubarrota, que foi no ano de 1385. E Dom João foi apoiado pela nobreza, pela burguesia e pelos militares. E Dom João, né, a vitória de Dom João, depois a gente vai entender que ela foi muito importante para a expansão marítima, porque Dom João apoiava os negócios da burguesia, tá? Agora, para fechar, falando aí da monarquia espanhola, da formação da monarquia espanhola, que também se formou nesse contexto aí da Guerra de Reconquista, de briga aí para expulsar os árabes do território, né? O reino da Espanha se forma inicialmente a partir de um casamento dos reinos de Castela, né, dos líderes do reino de Castela e do reino de Aragão. Dom Fernando II de Aragão se casou com Dona Isabel I de Castela no ano de 1469. E a partir desse casamento, da união dos dois reinos, eles iniciam uma ofensiva para expulsar os árabes do restante do território do extremo sul da Península Ibérica, né, que é a região de Granada e a região de Navarra, que após essa expulsão foi unido esse território e formou o Reino da Espanha. O auge da monarquia espanhola ocorreu durante a dinastia dos Habsburgos e nós temos como reis destaque Carlos I e Filipe II, que foi um rei, né, que promoveu um catolicismo fanático, que fortaleceu o Tribunal da Inquisição e perseguiu muitas pessoas de outras religiões, inclusive judeus, muçulmanos e povos pessoas que professavam a fé protestante. Tá bem, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e a gente termina aí o conteúdo desse capítulo na próxima aula. Valeu?